Olá, eu sou Miguel Setas, sou o CEO da EDP Brasil e estou aqui hoje para vos falar dos resultados do segundo trimestre de 2019. Este é um trimestre marcado por um cenário hidrológico e energético favorável e pelo aumento dos volumes nas nossas áreas de concessão. No semestre já levamos cerca de 3,8% de aumento em São Paulo e no Espírito Santo, nas duas áreas de concessão, e neste trimestre cerca de 2,5%. Obviamente estes aumentos de volume têm repercussão positiva nos resultados das nossas distribuidoras, mas no caso do Espírito Santo, veremos mais à frente, um ligeiro impacto negativo na evolução das perdas não técnicas. Este é também um trimestre em que nós avançamos no nosso segmento de transmissão. Veremos que temos cerca de 29% do nosso CAPEX já realizado e um trimestre em que avançamos com os nossos compromissos de investimento. Adquirimos o lote Q com uma rentabilidade que consideramos muito adequada, obtivemos a licença de instalação do lote 7, avançámos também com a licença de prévia do lote 18, temos concluído o financiamento do lote 7 e, portanto, todos estes investimentos prosseguem em ritmo acelerado. Finalmente, uma palavra sobre um balanço saudável, com um net debt EBITDA de 2 vezes e custos controlados, evoluindo conforme o nosso compromisso, sempre abaixo da inflação. Gostava agora de vos dar mais destaque sobre os resultados de mercado. E aqui uma palavra específica para a evolução de 6,8% no Espírito Santo, que foi fundamentalmente influenciado por aumento de temperatura face ao ano anterior. Obviamente que um aumento desta natureza tem um impacto negativo nas perdas. As perdas não técnicas tiveram um ligeiro agravamento que resultou do aumento do não faturado, especificamente no Espírito Santo. Mas quando vemos a trajetória das perdas totais, temos 0,19 pontos percentuais a menos em São Paulo e 0,10 pontos percentuais a menos no Espírito Santo. Portanto, continuamos na trajetória certa de redução de perdas conforme temos feito nos últimos trimestres. Mostrar-vos também o resultado da nossa gestão energética. Como sabemos, esta gestão energética é feita aqui na EDP de uma forma integrada entre geração e comercialização. Vocês veem neste gráfico que aqui está agora na tela que em 2017 e em 2018 o cenário hidrológico impunha, se não tivesse havido uma mitigação, perdas substanciais à margem gerada pelas nossas operações. O ano 2019 é um ano que tem uma situação inversa. Estamos num cenário energético favorável. Vocês veem que a primeira coluna, que tem 97 bilhões de reais, significa que o cenário energético, por ser mais favorável, está a gerar uma margem positiva, que é parcialmente mitigada pelo hedge que nós temos contratado. Esse efeito mitigador tem também um efeito da sazonalização de volumes. Nós deslocamos volumes, em particular garantias físicas, do primeiro semestre para o segundo semestre. Como vemos neste gráfico, a linha verde mostra-nos essa alocação de garantias físicas fundamentalmente no segundo semestre, inclusivamente de uma forma até mais acentuada do que no ano anterior, e isso leva também a uma redução das margens neste primeiro semestre. Mas, no entanto, nós consideramos que esta gestão energética tem que ser perspectivada no âmbito do ano como um todo, do ano inteiro. E, portanto, a nossa expectativa é que o segundo semestre venha a ter resultados também positivos, como tivemos neste primeiro semestre. Passando agora para um olhar mais profundo na transmissão, gostava de vos mostrar que nós estamos com um CAPEX acumulado de cerca de 1,1 bilhão de reais, o que representa 29% do nosso investimento total. Portanto, à data de hoje temos 29% do investimento acumulado, já realizado, e isso, na prática, traduz-se na evolução de todas as linhas de transmissão nos seus cronogramas de execução. Um destaque para o lote 21, com 39% do CAPEX realizado, que é o lote que está hoje mais avançado, mas diria que todos os lotes estão em linha com o nosso cronograma. Gostava agora de passar a palavra para o meu colega Henrique Freire, o CFO da companhia, que vos vai dar uma visão mais detalhada sobre os indicadores económico-financeiros deste trimestre.
Obrigado, Miguel. Vamos então ver os destaques dos nossos resultados financeiros neste segundo trimestre. Primeiro, falando aqui da EBITDA, vemos que a evolução do EBITDA, quando comparamos o EBITDA de segundo trimestre de 18 com o segundo trimestre deste ano, teve um decréscimo de 6,8%. Embora é necessário para esta comparação ser válida, fazemos aqui alguns ajustes. Primeiro, a EDP-PCH, que foi vendida no final de 2018 e, portanto, não contribuiu para o resultado de 2019 e, portanto, é preciso retirar isso da base de comparação de 18. Depois, tivemos em P100, no segundo trimestre de 18, o ressarcimento por ADOMP, em que representou um ganho de superior a 60 milhões de reais, que não se repete em 2019. E, portanto, também é necessário fazer esse ajuste. Depois, os ajustes normais de efeitos não caixa. Feitos estes ajustes, nós vemos no trimestre que tivemos um crescimento de 11,8% e no acumulado do ano de praticamente 10%. Falando agora dos negócios, primeiro falando de geração hídrica. Destaque aqui, que foi explicado pelo Miguel na nossa gestão integrada de energia, nós fizemos um deslocamento de energia para o segundo semestre nas hídricas, numa estratégia de hedging, mas isso fez uma redução da nossa margem neste trimestre de 53 milhões de reais. Depois, falando em P100, um destaque aqui para os serviços ancilares, onde nós já capturámos com serviços ancilares neste trimestre 23 milhões. Lembrando que, na nova regra, nós podemos, mediante leilão, gerar até 30% acima do CVU. E, portanto, conseguimos, mediante leilão, neste período, ganhar 23 milhões de reais. Depois, a distribuição, continuamos a ter uma ajuda do mercado. O mercado, neste trimestre, representou um ganho de 11 milhões. Um destaque também como contraponto, com mais mercado, tivemos uma redução da sobrecontratação, e também com o cenário energético, a sobrecontratação no trimestre, quando comparamos o ano passado com este ano, neste trimestre não tivemos nenhum ganho, temos uma perda de 8 milhões. Falando aqui de outros negócios, um destaque aqui para a comercializadora. A comercializadora acaba por apresentar um resultado positivo, mas 46 milhões abaixo do resultado do trimestre comparável do ano passado. Lembrando que o ano passado tinha tido um resultado muito sólido e que este ano, mediante o cenário energético e toda a estratégia de hedging, o seu resultado foi inferior ao ano passado. Falando agora de PMSO e a evolução da nossa base de custos. Continuamos com o compromisso de subir a nossa base de custos abaixo da inflação. Destacar aqui que estas visões, às vezes de um semestre ou de um trimestre, são afetadas por efeitos de sazonalização entre contas e alguns investimentos que se fazem para colher frutos no futuro. Lembrando, por exemplo, aqui o projeto de primarização de equipas de perdas, que trouxe para dentro da empresa mais de 190 pessoas, primarizando essas pessoas. Vocês veem na nossa análise um aumento até da conta P, um decréscimo da conta S, com efeito que acreditamos que vai ter uma recuperação acentuada ainda maior das perdas comerciais nas distribuidoras. Depois, um destaque aqui para a PEC-LD. Vocês viram na PEC-LD que nós no trimestre anterior mudámos a contabilização do registro da provisão para clientes duvidosos do consumo irregular. E, portanto, fizemos agora, na nova regra, acho que com maior transparência, quando faturamos consumo irregular, registramos uma provisão maior, logo à cabeça. Portanto, isso traz muito maior transparência a esta conta de PEC-LD. Portanto, o que vemos é um ligeiro acréscimo neste trimestre, no cômputo do ano ainda 0,9%, mas no trimestre de 1,2%. Mas isso não representa uma degradação do nosso perfil de inadimplência, nem de clientes duvidosos, de aumento dessa provisão. Falando agora de dívida, nós como mantemos a nossa dívida líquida EBITDA num rácio de 2 vezes e continuamos a nossa estratégia de desalavancagem da holding e um foco na redução da taxa da dívida numa lógica de pós-imposto. O nosso perfil também de indexadores hoje é mais ou menos 50% em variáveis e 50% em fixos. Os variáveis permitem-nos capturar rapidamente a queda de juros que ocorreu e os fixos dão-nos estabilidade nos projetos de longo prazo. Palavra final sobre as revisões tarifárias. As distribuidoras sabem que é um evento crucial deste ano. Nós tivemos na EDP Espírito Santo, já estamos numa fase final, portanto, a partir de 7 de agosto vai entrar em vigor a nova tarifa.
mas há aqui alguns destaques e alguns números ainda preliminares, outros que já são finais. Destaque para a perda técnica, é 7,06, lembrando que no início da audiência pública este número estava em 6,17% e, portanto, uma série de pleitos foram sendo aceitos que permitiram repor esta taxa num valor não muito distante daquilo que temos hoje, ligeiramente inferior, que é 7,14 atualmente. Depois temos o incremento da nossa base líquida, a BRR líquida tem um incremento de cerca de 26%, em decorrência de 1,1 bilhão de reais que investimos, mas investimos com muito rigor, o que nos permite apresentar uma glosa num valor baixo histórico de 0,4%. Por fim, ainda preliminar a evolução da parcela B e também das perdas não técnicas em 10,80. A EDP São Paulo teve ainda esta semana o início da audiência pública, que será a finalização somente para outubro, portanto, mas aí antecipamos já, destaque aqui já para uma glosa abaixo de 1%, uma expectativa de crescimento também da parcela B e perdas técnicas no nível de 4%, mas lembrando que ainda estamos numa fase muito inicial de todo este processo, como foi o caso do Espírito Santo. Miguel, eu termino aqui e devolvo-te então agora aqui a palavra. Obrigado, Henrique. Agora, para terminar a nossa apresentação, dar-vos uma visão sobre os destaques do segundo semestre. Começo por reforçar aquilo que foi apresentado pelo Henrique relativamente às revisões tarifárias. Nós consideramos que elas vão refletir devidamente os investimentos que nós temos feito nas nossas duas distribuidoras ao longo destes ciclos tarifários. E, obviamente, isso traduz-se no aumento das nossas bases de ativos regulatórios, portanto, do reconhecimento do nosso investimento, mas também da melhoria dos indicadores operacionais. E, em particular, na redução das perdas, que, como nós sabemos, tem sido um dos focos da companhia nos últimos anos. Naturalmente que esta redução, que vamos agora esperar das revisões tarifárias, tem implícita uma continuidade da nossa estratégia de investimento contínuo na redução de perdas. E, portanto, continuaremos a perseguir o objetivo de alinhar a nossa perda efetiva pela perda regulatória. Gostava também de vos comentar que, do lado da geração, nós continuaremos a nossa estratégia de reciclagem de capital. Temos vindo a fazer isso com pequenas centrais hidrelétricas e isso para nós é uma oportunidade para poder reinvestir, eu diria, os recursos dessa reciclagem de capital em novos projetos de transmissão, como temos vindo a fazer até agora, não só nos leilões, mas no mercado secundário e, portanto, no segundo semestre continuaremos a olhar para o mercado, identificando oportunidades que têm que ser necessariamente rentáveis e cumprir os nossos requisitos de alocação de capital. E, finalmente, para vos comentar, do ponto de vista financeiro, continuaremos focados no nosso controle de custos rigoroso, abaixo da inflação e também, acho que uma palavra importante, sobre a conclusão dos nossos e contratação dos nossos instrumentos de financiamento de todos os lotes de transmissão, excetuando o lote Q, que ainda está neste momento em início de integração nas nossas operações aqui no Grupo EDP. E com isto termino agradecendo a todos a vossa atenção e marcando presença no próximo trimestre. Um abraço a todos.